Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. No evangelho de hoje, nós vamos falar sobre as parábolas. São dois versículos bem curtos, em Marcos 4, versículos 33 e 34, onde o evangelista quis relatar que Jesus falava ao povo por meio de parábolas e, em particular aos discípulos, ele explicava posteriormente o que essas parábolas queriam dizer. E isso é muito interessante porque explica, primeiramente, uma preocupação que Jesus tinha em fazer com que as pessoas simples que o ouviam ali, que muitas vezes nem tinham alguma prática religiosa, como o judaísmo, por exemplo, ou tinham a prática religiosa, mas só faziam as coisas por fazer, Então, através de um exemplo cotidiano, elas poderiam entender o motivo pelo qual certos ritos religiosos eram feitos, e a importância desses ritos, a importância de saber de fato que a pessoa estava fazendo, o que aquilo queria dizer espiritualmente, aquele rito físico, material queria dizer espiritualmente. E ele também tinha a preocupação de explicar para os discípulos, muitas vezes, o que aquela história queria dizer, E o povo simples, naquela época, a gente tem que se lembrar, nós temos que ter em mente que naquela época, naquele período de tempo, não eram todas as pessoas que sabiam ler e escrever. Então, através de uma história, Jesus poderia explicar algo profundo de maneira didática, E mais ainda, com exemplos práticos do dia a dia, do cotidiano daquelas pessoas. Então, por exemplo, vamos citar aqui o exemplo da parábola do grão de mostarda. Quando Jesus fala sobre o grão de mostarda e fala que a fé, como um grão de mostarda, pode produzir, que o grão de mostarda pequeno produz uma árvore frondosa, grandiosa, e que a fé, e compara isso com a fé, o que ele está querendo dizer? Que se a pessoa tiver fé em Deus, acreditar em Deus, na operação que ele pode fazer na sua vida real, grandes coisas podem ser feitas, Deus pode premiar, digamos assim, as pessoas com grandes coisas. E as sementes, os grãos, as colheitas eram as coisas do dia a dia, que aquelas pessoas viam dia a dia, que elas trabalhavam com aquilo. Então elas entendiam facilmente o processo, por exemplo, da plantação de uma semente e o tempo que ela levava para brotar, gerar um fruto, crescer uma árvore frondosa, etc. E aquilo, por mais banal que possa parecer para nós, servia de exemplo prático, didático, mostrava, além de tudo, a sabedoria de Jesus também em passar conhecimento para as pessoas. E de uma maneira mais aprofundada, mais espiritual, ele explicava depois aos discípulos o que ele estava querendo dizer por trás daquela história. E com isso ele arrebanhava as pessoas prestavam atenção na mensagem dele, Além das curas, as pessoas paravam para ouvir o que Jesus falava e percebiam, a diferença entre o que Jesus pregava e o que os fariseus, que eram os religiosos da época, as pessoas que orientavam a questão religiosa do povo, faziam e falavam, E isso atraía muitas pessoas, como a gente vê Zaqueu, por exemplo, um exemplo que vem à memória aqui agora, algo atraiu Zaqueu até Jesus, ele quis subir em uma árvore espinhosa para poder ver Jesus, para poder ouvir Jesus, E ainda hoje nós precisamos prestar atenção no nosso cotidiano, nas coisas que nos acontecem, porque dia a dia Jesus fala a nós através de outras pessoas, através de situações. Então nós temos que estar sempre em constante contato, intimidade, com Cristo, com o Espírito Santo, e sempre pedindo, na nossa oração diária, no nosso momento a sós diários, que nós temos diariamente com Cristo, pedindo a Ele que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, os olhos da nossa alma, os ouvidos da nossa alma, para que nós possamos enxergá-lo em nossa vida cotidianamente, para que nós possamos ouvir o que Ele tem para nos dizer
dia a dia, para que nós possamos fazer as coisas orientados por Ele. Ele não está aqui presencialmente para nos contar parábolas, histórias, paralelos entre a nossa vida e a nossa fé diária. Mas nós temos o Espírito Santo, que é a presença de Cristo dentro de nós dia a dia, que pode nos falar através de situações, através de uma pessoa, E vamos esquecer aqui questão mística de alguém que vai falar, estou vendo na sua vida isso e isso. Não, às vezes uma conversa, às vezes uma reflexão que você faz com você mesmo, acerca de uma situação que aconteceu, um problema que nós enfrentamos. Tudo isso hoje cumpre o papel que as parábolas, em certo momento, cumpriram. São formas de o Espírito Santo, a presença de Cristo, que caminha conosco dia a dia, lado a lado, todo instante, de nos ensinar, de nos fazer amadurecer na fé, de nos fazer enxergar Cristo na nossa vida, de várias maneiras, seja por um escape de uma situação, um livramento, seja por uma bênção, uma coisa boa que acontece, seja por um aprendizado, de qualquer natureza. Nós temos sempre que ter em mente isso, que a nossa fé ela é viva. E ela é viva por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos acompanha dia a dia, nos orienta. E nós temos que fazer esse pedido a Deus todos os dias, que Ele nos abra os olhos, que Ele nos abra os ouvidos, para que nós possamos vê-lo, enxergá-lo, ouvi-lo, e que nós possamos estar sempre fazendo as coisas dentro da sua soberana vontade, que a sua divina providência esteja sempre nos guardando, nos auxiliando, nas decisões que nós tomamos, nas palavras que nós dizemos, nas coisas que nós fazemos, para que nós possamos também comunicar aquilo que nós cremos e, mais ainda, o principal, por que nós decidimos seguir este caminho, por que nós cremos no que nós cremos, o que é, de fato, viver o Evangelho. Como nós temos, inclusive, dito aqui diariamente, o Evangelho não é viver Cristo, não é viver uma série de regrinhas, mas é ter uma mentalidade, ter uma forma de enxergar o mundo, um motivo porque eu obedeço a Deus, porque algo foi feito por mim um dia e é algo maravilhoso, é algo indescritível, é algo que só se a pessoa viver isso, ela vai compreender o valor dessa obra. Só se ela se abrir para o Evangelho, ela vai entender. Então é isso. Deus abençoe você. Até amanhã.